segundo ano do mandato atual até o primeiro ano do mandato seguinte, quando o governo prepara um novo PPA para ser discutido e votado no Congresso. E a cada ano é feita uma... Boa tarde a todos, a todas, né, a todos que estão aqui presentes, aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis e também quem nos acompanha de forma virtual. Hoje a gente está abrindo, então, a segunda reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. A gente fica muito feliz, né, de ter tido bastante inscrições, bastante gente interessada e a gente... Na atual conjuntura que se encontra, né, de desmonte total da política nacionalmente, infelizmente, né, municipalmente, por outro lado, a gente sabe que é urgente esse debate, né, é super necessário. A gente fica feliz do interesse das pessoas, mas não muito por sabermos, né, do desmonte que está em curso. Então, quero dar boas-vindas, né, em nome da Câmara Municipal de Florianópolis, em nome da coletiva Bem Viver Floripa, saudar todo mundo e que a gente possa ter uma boa reunião nessa tarde, trazendo aqui um debate, né, que a gente tem aqui observado e recebido no nosso cotidiano, né, tanto no Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis, quanto no gabinete, na nossa atuação, várias frentes, né, Conselho Tutelar, os Conselhos de Direito, os fóruns, né, dos usuários, dos trabalhadores. E a gente vem acompanhando aí diversos ataques, né, que cada vez mais acirrado contra essa política tão importante de proteção social, né, que com muitos anos, né, foi se instalando, 20, 30 anos aí de muita luta, de muita organização sistêmica, intersetorial, dentro de sistemas mesmo de cadastramento único, para que pudesse, aos poucos, né, combatendo a desigualdade, a pobreza, o enfrentamento à fome, né, e a vulnerabilidade social. Então, assim, é uma política de proteção social básica, é uma política super importante. E a gente vê aí, tem recebido muitas denúncias, né, por todos os grupos que a gente atua, muitos militantes, estudantes, assistentes sociais, profissionais. E, por exemplo, aqui eu posso citar a nota sobre a questão de doação nos equipamentos do SUAS, né, que a gente tem observado e a gente recebeu várias cartas, né, de manifestação do Comitê do SUAS, né, contra o Covid em Santa Catarina. Ali ele coloca, né, a preocupação com o desmonte total, né, já que a política da assistência social tem como centro mudar essa lógica clientelista, mudar essa lógica do favoritismo, né, vou favorecer alguém, da caridade, da filantropia, que a gente sabe que é uma história que a gente tem no nosso país, para uma lógica de direito, né, de construção de direito do Estado, trabalhando a favor e consolidando minimamente para que aquela pessoa possa sair daquela condição de miséria, de fome, né, de necessidade de dependência, para que ela consiga se reconstruir a sua família. E não é isso que a gente vê hoje, a gente vê todo um apontamento para o total retrocesso com a questão, por exemplo, da regulamentação de doações de cestas básicas dentro dos equipamentos do SUAS. Então, é importante citar que o Comitê do SUAS de Enfrentamento à Covid lançou uma carta, o CRES também, Conselho Regional do Serviço Social de Santa Catarina, o FET-SUAS, que é o Fórum Estadual Trabalhadores, o FEU-SUAS, né, que é o Fórum Estadual dos Usuários do SUAS, também lançou uma nota de repúdio, né, trazendo muita preocupação em relação a isso, né, de como que a gente vai mexer no centro da política da assistência social e vai voltar para a caridade, para a lógica do primeiro mandanismo, da lógica da caridade, se o centro é mudar para a questão do direito da pessoa, né, do cidadão e da cidadã. A substituição também do Bolsa Família por Auxílio Brasil é algo que tem preocupado muito e está nos debates na Câmara dos Deputados Federal, aqui no Estado, na televisão, todo mundo está falando sobre isso, né? O que representa não é uma Bolsa Família melhorada, não é isso, não se trata disso, se trata, sim, do desmonte total da Bolsa Família, né, tudo que foi construído, da reunificação de vários benefícios que eram dados, né, de ter um alinhamento, um CAD único, profissionais contratados para contribuir com a situação de saída da miséria daquelas pessoas, e o Auxílio Brasil, que tem a previsão de ser até o ano que vem, bem coincidente com o período eleitoral, né, para próximas eleições. A nota do Congemas também contra o PL
que institui o programa Criança Feliz, no âmbito da política da assistência social, né, trazendo questões ligadas à saúde. Então, saiu agora também o CONGEMAS, que é um comitê nacional de gestores municipais da política, se manifestando também preocupados com isso. E também quero citar várias notas, né, de apoio à conselheira que está sendo perseguida, a professora Dalila Pedrini, né, dentro do Conselho de Itapema, onde os conselheiros governamentais abriram uma reunião, falaram que ela deveria ser expulsa e não quiseram seguir nenhuma normativa, nenhuma forma, né, que existe, que é prerrogativa, que já existe, encaminhamentos burocráticos para isso, para denúncias, é feito leitura, direito de defesa, nada disso, né? Os conselheiros governamentais quiseram, não, simplesmente vamos expulsar a conselheira Dalila, que há muitos anos, né, vem se doando, vem se lutando, coloca como sua missão de vida a luta, né, em defesa da política de Estado, não a política governamental, mas a política de Estado, de proteção social, em defesa da assistência social, de vida digna para as pessoas. Então, a gente quer só abrir nessa tarde falando assim de alguns dos pontos que a gente já consegue identificar minimamente aí, que estão trazendo muito à tona a necessidade de a gente estar aqui discutindo a questão da política da assistência social no âmbito nacional e aí a gente conseguir observar o que isso implica no município de Florianópolis, como que a gente está aqui na cidade. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. A gente teve várias inscrições de organizações, também temos várias pessoas que estão aqui, aqui presencialmente, né, e aqui também na nossa sala. E aí, deixa eu ver, gostaria de agradecer, né, o Instituto Autovida, a Uniafro, ICOM, que está aqui, o CRAS do Rio Tavares, Fórum Municipal dos Usuários, Frente em Defesa do SUAS, Movimento Bem Viver, Casa São José, Rede com a Rua, a SIC, o Fórum Estadual dos Usuários do SUAS, CEOV, Rede Mais Amor, Conselho Municipal de Saúde, COMOSG, que é o Conselho de Moradores do Saco Grande, Movimento de Luta Antimanicomial, Pastoral da Pessoa Idosa, Frente Municipal dos Trabalhadores do SUAS, Ministério Público de Santa Catarina, o Alicerce, Centro de Educação e Evangelização Popular, que é o CEDEP, SEMAS, Diretoria de Proteção Social Básica da Prefeitura, Fundação Catarinense de Assistência Social, que é a FUCAS, e também o Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS de Rio do Sul. Aqui também, online, acho que se eu não citei alguém, a gente quiser ir se apresentando aqui no chat, a professora Paula Schomer está aqui presente. Obrigada pela presença, professora. Deixa eu ver aqui. Eu já acho que as pessoas que eu li aqui já estão aqui, né? Quem está representando, a Lívia, a co-vereadora, também está aqui presente na sala. Quem está representando aqui a prefeitura também, online, se quiser se manifestar, tá? Como que a gente está pensando em fazer essa reunião hoje, da frente parlamentar? Eu vou abrir a palavra, né? Então, pessoas podem se inscrever, que a gente possa começar minimamente falando um pouco da política, né, da assistência social, e depois a gente tem alguns pontos, né, que a gente se organizou ao longo dessa primeira reunião de lançamento. Também quero registrar a presença do Fórum Políticas Públicas de Florianópolis aqui, na figura das Leonora e da Luciana, que são membros do colegiado, né? Obrigada. E como que a gente veio caminhando desde a primeira reunião da frente até agora, né? Foram formados grupos de trabalho em articulação com o Fórum de Políticas Públicas para se debruçarem, né, para as pessoas que se colocam à disposição de fazer levantamentos e estudos, tanto em relação à política, mas também em relação ao orçamento da política da assistência social, que é importante para financiar. Também a questão dos concursados, a gente sabe que tem um grupo grande que passou no concurso público, existe demanda para preenchimento de vaga, de vacância, existe, inclusive, foi já feito até denúncia para o Ministério Público e não estão sendo chamados, existe uma política adotada para terceirização, isso é muito grave. Também um grupo de trabalho em relação a benefícios socioassistenciais, também para entender e tentar pesquisar e debater sobre a Somar Floripa, para entender qual o papel da Somar Floripa na política da assistência social. O Conselho Tutelar, também quero agradecer a presença, né, da figura da Daiane também, para trazer aqui as demandas do Conselho Tutelar, da política da pessoa em situação de rua também, que a gente recebe, né, tem recebido várias denúncias e demandas também pela frente, os conselhos de direitos também. Então, a gente também
tem meio que um observatório, né, dentro do Fórum Políticas Públicas para estar acompanhando os conselhos de direito e entender por que funcionam, por que não funcionam. Então, assim, eu gostaria, então, de deixar a palavra, que alguém quiser se inscrever, a gente poder usar até 5 minutos, né? E aí, se a pessoa passar de 5 minutos, eu aviso aqui que para a pessoa concluir, depois pode se reinscrever tranquilamente. Então, quem quiser fazer uma fala do panorama da política no geral, e depois aí a gente já pode ir para o Conselho Tutelar, né? Porque a companheira que está aqui presencialmente vai ter que sair. E aí, primeiramente, só ver se alguém gostaria de falar da política como um todo. Então, obrigada. A companheira aqui do meu lado, que está dando esse apoio, né, da equipe aqui da Câmara, disse que o Reginaldo Baba Orixá, Naldo Bara, que aqui representa o Fórum de Matrizes da Grande Florianópolis, é presidente do PDT, Axé, sou membro da Uniafro também, Fórum Nacional de Umbanda. Muito obrigada, Axé, obrigada por estar presente. Ele gostaria de se manifestar. Tá, pode ir. Então, passo a palavra até 5 minutos, por favor. Boa tarde a todos e a todas, meus irmãos, minhas irmãs. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, ok. Eu quero pegar o gancho da senhora com relação a essa PEC que está sendo votada. Hoje nós estamos acompanhando aí vários partidos políticos ingressando no STF, no Ministério da Justiça, contra a votação. Primeiro que ela foge ao regimento, né? Não poderia ter voto virtual, né, com pessoas viajando, e esse voto foi concedido. Não sei qual que vai ser a posição dos ministros, talvez eles não vão querer entrar nesse impasse, né, nesse choque, mas é anticonstitucional. No nosso partido tiveram alguns deputados que votaram a favor, fruto de uma falta de comunicação interna, porque ali tinha vários adereços, vamos dizer assim. Um deles é com relação à educação, né? Então, eles acabaram votando a favor, mas eu acredito que a próxima votação na terça-feira, os partidos eles vão acabar revertendo um pouco esse cenário, que é um cenário onde você dá um cheque em branco, né, ao presidente da República para que ele possa fazer o que ele quiser. Então, nós estamos aqui também construindo o Força Pótima, né? Estamos à frente desse projeto aqui dentro do Estado, com várias pessoas participando, e eu digo que a construção ela só pode ser feita através do coletivo, né? Se não for dentro do coletivo e dentro de uma construção única, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Hoje nós somos tão poucos e nós precisamos somar para que todo esse modelo que está aí hoje apresentado de governo, ele não volte, né? Então, sempre as nossas lutas iniciou com poucos e sempre deram resultados positivos. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar. É a primeira vez que eu estou participando. Agradeço a mãe Agnes pela oportunidade também de ter me convidado através da Uniafro, né? E agradeço a todos, desejo um bom trabalho. E também quero fazer a saudação aqui à Lívia, também, que eu estava conversando agora há pouco com ela no WhatsApp, e saudar toda a mesa diretora. Um abraço a todos, uma boa tarde. Muito obrigada, Reginaldo, por trazer informes, né, são importantes aí sobre a questão da votação que está acontecendo nessa semana. Obrigada por estar representando a Uniafro. Eu deixo a palavra a alguém. Gostaria de fazer mais alguma fala sobre conjuntura da política? Não? Vamos para os temas específicos, então? É isso. Então, tá. Daí, quem está inscrita, né, que gostaria, então, de puxar a pauta do Conselho Tutelar, a Daiane, pode vir aqui, tá ligado o microfone, né? Pode vir aqui se manifestar. Obrigada.
Boa tarde, dá para ouvir agora? Tá, obrigada pelo espaço, para a gente poder falar um pouquinho do Conselho Tutelar, né? A gente tem essa noção, sim, de que esse desmonte da política, isso a gente vê na ponta, a gente vê nas próprias violações de direito, quando a gente recebe essas situações dentro do Conselho Tutelar, né? E a gente também precisa pensar que ajuda não é direito, nunca vai ser, né? A gente só pode ajudar alguém enquanto a gente tem essa ajuda, ela é por um tempo, né? O direito não, o direito ele pode ser garantido por toda a vida daquela família ou por todas as gerações que ali tiverem, né? Então, todo desmonte político que se coloca e que a gente tem hoje, não só em Florianópolis, mas também no Brasil, o Conselho Tutelar reconhece isso e acaba sendo afetado com isso também, né? Então, a precariedade dos serviços ofertados, que a gente vai fazer os encaminhamentos para essas famílias, para essas crianças que necessitam da prioridade do atendimento, né? Elas acabam não chegando. Então, esses atendimentos acabam se acumulando em nossas mesas, porque a política lá na ponta não consegue atender. E a ajuda, ela é uma vez, né? O direito, não, ele sim, pode garantir, né? Então, a gente tem algumas demandas que a gente traz aqui para que essa discussão seja feita. A gente tem 2 escolas no sul da ilha, que é a Júlio da Costa Neves e também a Dom Jaime, no Ribeirão da Ilha, que são 2 escolas que estão fechadas. Então, isso são 300 vagas, né? Ou mais até, que não estão atendendo a população. Outra questão é que a gente não é previsto no orçamento do município enquanto recurso para manter o Conselho Tutelar. Então, a gente é aquilo que sobra, aquilo que deu, aquilo que vai chegando ao Conselho Tutelar para atender as demandas de funcionamento, né? Então, que a gente faça parte também desse orçamento e faça parte de forma a gente poder atender a população com melhor qualidade, né? E a urgência da 5ª sede. A gente já tem todos os requisitos para que a 5ª sede do Conselho Tutelar seja feita em Florianópolis, para atender a região leste e também o Rio Vermelho. Então, nós já chegamos a 500 mil habitantes, né? A cada 100 mil precisa de um conselho. Então, a gente já passou desses 500 mil e essa demanda está chegando e se acumulando, sim, nos serviços, porque a gente não consegue dar conta, né, enquanto 4 conselhos. Isso já foi previsto quando o próprio conselho foi pensado para que seja prioridade, né? Uma criança e adolescente não pode esperar que a política se organize para fazer o atendimento. Outra situação também que a gente tem e que são denúncias que vêm chegando no Conselho, é com relação à verba de alimentação nas escolas, que em 2020, como não teve aulas presenciais, essas verbas não chegaram, ou esses alimentos não chegaram até as escolas, até mesmo materiais didáticos, né? Então, em 2021, se retorna ao ensino presencial, mas não se tem recurso para manter essas crianças na escola. E tem famílias também que não conseguem mais retomar esse atendimento com a criança na escola. Então, é toda uma política que a prefeitura, sim, precisa se organizar e começar a publicizar que a importância, porque se a gente perder essa importância da educação no município ou em qualquer lugar do Brasil, né, a gente vai perder tudo, inclusive as nossas crianças, para o tráfico de droga e para outras e inúmeras outras situações, né? A gente vai estar deixando de fazer, que é o artigo 227, que é a previsão legal de que criança e adolescente é prioridade nesse país. É isso. Muito obrigada, Daiana, pelas suas contribuições, né? Trazer aqui as demandas. Obrigada. Estatuto, uma agenda do Estatuto da Criança e Adolescente. O Conselho Tutelar, ele é um órgão, né, que, apesar de ser vinculado à assistência social, ele é autônomo, né, e ele traz, né, como o principal órgão de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, que está na Constituição Federal como prioridade de atenção de todo mundo, né, envolvendo a sociedade civil, envolvendo o Estado, envolvendo toda... É uma corresponsabilidade. E aí, como a Daiane falou, é preciso ter orçamento, é preciso ter políticas intersetoriais
conectadas para que as crianças e adolescentes sejam realmente vistas como um todo, com a família, né? Não apenas volta às aulas, qual é a condição que tem alimento, não tem transporte, como que vai fazer, como vai superar, né? A gente está todo mundo passando por uma crise de Covid, né? Todo mundo saiu dessa rotina e como retornar, né? Muito obrigada pela fala. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar em relação à política da criança e adolescente, já que a gente está nesse gancho. Eu sei que tem gente aqui, né, que eu estou vendo tanto aqui online como presencial, que também atua na política da criança e adolescente, né, no CMDCA. Se mais alguém quiser falar sobre essa pauta, a gente já engata. Não? Não tem nenhuma inscrição aqui. Alguém aqui gostaria de falar? Luiz, pode ir. Bem, boa tarde a todas, a todos, a todes. Na realidade, eu sou Luiz Antônio Rodrigues, faço parte da coletiva Bem Viver, e as pessoas que me conhecem sabem que eu fui durante 9 anos e meio conselheiro tutelar, e a coletiva Bem Viver hoje, junto com a Frente em Defesa da Assistência Social, se tornou uma das maiores portas de denúncia para as pautas, principalmente do Conselho Tutelar e todas as outras da assistência, e principalmente por essa relação que nós temos tão próxima com o Fórum de Políticas Públicas. Mas eu estou usando esse espaço hoje, Cíntia, para que a gente possa reforçar, até porque ele fica gravado, reforçar que a Secretaria da Assistência Social, junto à Prefeitura, vem ignorando as solicitações de informações que nós estamos fazendo. E não é pouca. E a última solicitação de informação que nós fizemos foi exatamente referente à denúncia de mais de R$80 mil da última licitação que foi feita por parte da Prefeitura Municipal de Florianópolis, via Secretaria de Assistência Social, a qual colocou o proponente desse pregão, o Conselho Tutelar, sendo que seria uma solicitação de mais de R$80 mil em gás ao longo de 2 anos, sendo que isso não está acontecendo, o recurso está sendo pago, o produto não está sendo entregue e, mais uma vez, os cidadãos e as cidadãs de Florianópolis estão pagando um valor caríssimo por algo que quem foi o solicitante não recebeu, o Conselho Tutelar hoje não está recebendo o produto e a Secretaria da Assistência Social, mesmo sendo citada por essa casa, ainda não respondeu. Então, hoje, a minha pergunta, vereadora, não seria nem aonde está esse recurso, e sim perguntar por que da não resposta da Secretaria da Assistência Social e também por conta do governo Jean. O que acontece com esse governo, que a gente já sabe que ele desmonta toda a política da assistência social e agora, da forma mais contundente possível, tendo a maior evidência que existe uma irregularidade dentro desse contrato, não responde minimamente à solicitação para essa frente. Então, era só a minha contribuição, era para que a gente pudesse deixar registrado dentro dessa casa, que, mais uma vez, a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência, via o gabinete da coletiva Bem Viver, fez solicitação para a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Secretaria da Assistência Social e foi ignorada mais uma vez. Obrigada, Luiz, por lembrar, né, dessa questão do pedido de informação. A gente, como encaminhamento, pode tirar daqui para a gente reencaminhar, né, solicitar novamente, reforçar esse pedido de informação. Eu vou passar a palavra para a Eleonora já. Eu só vou passar a primeira, a professora Paula colocou aqui que queria fazer uma pergunta, professora. Isso, boa tarde, muito obrigada a todos presentes, obrigada, Cíntia, ao mandato, por esse momento. Eu sou Paula Chamber, sou professora do curso de Administração Pública aqui da UDESC ESAG, também estou na presidência do Instituto Comunitário Grande Florianópolis, ICOM. E a minha pergunta tem muita semelhança com a pergunta que o colega acabou de fazer a respeito das informações. E daí, quando a gente pensa, né, os dados, as informações, tanto sobre a situação específica durante a pandemia, quais são as principais vulnerabilidades, também as medidas, os recursos que estão sendo aplicados, os efeitos que tem, onde é que estão as lacunas ainda,
E também, quando a gente pensa em temas específicos, como o Conselho Tutelar ou como a política de direitos da criança e do adolescente, quer dizer, como estamos em termos de disponibilidade de acesso às informações? E aí a pergunta tem bem a ver com o que foi colocado há pouco, né? E me parece que um dos trabalhos que a gente sempre tem pela frente, né? Mas que nesse momento em particular, por conta de todas essas vulnerabilidades, a gente tem que assim, ser ainda mais colaborativo e enfático na busca das informações que nos ajudam também a direcionar os recursos que temos, ver onde é que estão as lacunas e estabelecer essa colaboração também entre os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil. Para a gente poder coordenar mais os esforços, a gente também precisa ter as informações. Então, a minha pergunta é isso, como é que estamos hoje e para onde precisamos caminhar juntos também para articularmos melhor aí os nossos esforços com base em informações. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Paula. Acho que essa pergunta pode ficar aqui, né? E eu vou passar a palavra para a companheira Eleonora, que é coordenadora do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis. E aí, depois, quem quiser ir respondendo essa questão da transparência, das informações, a gente vai dialogando aqui. Tá anotado, professora? Boa tarde a todos, a todas, todes. A minha fala vai muito corroborando com a fala da professora Paula Schomer, porque, por fim, vendo todas as pautas, né, que a Cíntia traz aqui na frente parlamentar e que tem sido constante e extenuantemente debatidas no Fórum de Políticas Públicas, né, desde o desmonte dos conselhos que fazem controle social das diversas políticas no município, os recursos da política de assistência social, que a gente diuturnamente solicita informações há mais de ano para a Secretaria de Assistência Social e que a gente só recebe respostas evasivas, nada concretas. Eu diria, Cíntia, que a gente deveria realmente focar numa cobrança sobre a seriedade da transparência desse município em relação ao que é investido, seja na Secretaria de Assistência Social, na política de assistência social, na política de educação, na política de saúde, porque a gente não tem ideia do que ocorre. A sensação que a gente tem hoje é que a gente anda num terreno absolutamente pantanoso, né? As entidades, tem sido recorrente a reclamação das entidades de assistência social que executam serviço da política, que estão recebendo demanda que deveria ser atendida por CRAS. Há meses, os CRAS não fornecem benefício eventual de cesta básica, cartão, calamidade, nada. Nós temos serviços ocorrendo em que as crianças não estão indo porque eles não têm passe social. E quando você vai atrás no CRAS para saber por quê, é porque eles não têm nem como atualizar o CAD único para poder acessar o benefício. Por quê? Porque não tem cadastrador no CRAS. Aí, se por um lado nós temos um monte de servidor adoecendo por estar com uma carga de trabalho extenuante, temos um monte de concursado que não é chamado quando tem vacância e tem povo para atender, tem demanda para atender nos CRAS. Todas as entidades enfrentando todas as dificuldades sem esse apoio, as entidades estão referenciadas aos CRAS e os CRAS estão desmontados. Onde estão os conselhos de direito que fazem controle das políticas? Há mais de um ano, o Fórum de Políticas Públicas solicitou informações como que esses conselhos estão funcionando, porque há muito tempo se discutia a casa dos conselhos e foi deliberado que o primeiro andar no prédio da prefeitura, lá na Conselheiro Mafra, seria o espaço dos conselhos. Aí, num determinado momento, você fica sabendo que colocaram mais uma secretaria lá, então tu diminui o espaço do conselho. Aí os conselhos de direito não têm secretaria executiva, não tem material, não tem telefone, não tem carro. Como é que você faz controle da política sem condição de executar esse controle? Qual é a transparência que se tem? Como é que é essa história do gás de cozinha que era para os conselhos tutelares? Nós estamos encaminhando casos seríssimos
de trabalho infantil em plena pandemia, que o conselheiro tutelar diz que não consegue fazer visita, não tem carro, não tem condições de ir. Sem contar quando o conselheiro está adoecido, está doente, está de licença. Como não adoecer numa situação dessas? Então, eu penso, Cíntia, em que pese o fato de que nós temos que continuar a nossa luta nos GTs, discutindo o orçamento, porque tem coisa cabulosa nesse orçamento. Olha, gente, coisa cabulosa nesse orçamento. Você saber que praticamente o recurso que tem no FIA, no Fundo da Infância e Adolescência, é praticamente o recurso que vai ser destinado a somar, e a gente não sabe o que se faz disto. Ninguém está pedindo favor, gente. Direito se exige, não se pede. Qual é a política, como está sendo debatida a política de segurança alimentar nesse município com tanta família passando fome? Se nem no CRAS tem benefício eventual. Isso é muito sério. Eu penso que a gente deveria realmente tentar, para além de todas as ações dos GTs que estão acontecendo, né, com as dificuldades, porque a gente sabe que estamos num ano novamente atípico, né, souberam utilizar muito bem da pandemia e dessa nossa questão, né, de isolamento para nos afastar dessa realidade, e estão nos dando respostas evasivas, mas eu penso que o momento agora é de requerer com seriedade, transparência desta gestão em relação ao orçamento de todas as políticas, em especial as que garantem vida ao cidadão de Florianópolis. Obrigada, Eleonora. Acho que a Eleonora veio muito dialogar com a professora Paula Schomer, né, em relação à questão da transparência. Eu lembro que a professora estava fazendo um trabalho bem importante ano passado aqui na Câmara Municipal também, em relação a discutir a transparência no município. Acho que é bem importante a gente retomar essa construção que foi feita. Acho que é mais do que na hora, acho que de a gente retomar, porque isso é o que a gente vê aqui na Câmara Municipal de forma recorrente. Toda vez que a gente quer informação, até para decidir sobre a questão do orçamento, e a gente já vai avançar para a questão do orçamento da política, a gente não tem a planilha de forma editável, a gente não tem as informações de formas específicas, é proposital, assim, para que a gente realmente tenha muito trabalho, sociedade civil que não é remunerada para tal, né, ter que se virar nos 30, ter que articular com a universidade, articular com os espaços para poder minimamente compreender. Isso, uma vez até a gente falava no fórum, né, da necessidade de também curso de capacitação sobre orçamento público. Isso era uma pauta dos conselhos de direito no geral. Então, assim, que a sociedade consiga dominar mesmo esse plano orçamentário, porque mostra ali, né, quais são as prioridades, né, da Prefeitura Municipal em relação às políticas públicas, aonde que ele vai investir, aonde que não vai. E, como diz a Eleonora, direito se exige, a gente não se pede, se exige, né? Então, obrigada, Eleonora. Queria saber se mais alguém gostaria de falar sobre pode... Mais uma pessoa aqui presente que vai se manifestar sobre a pauta. Aí, se pudesse apresentar aí para nós. Tá. Boa tarde, né? Meu nome é José Eduardo. Eu faço parte da equipe, né, de assessoria do vereador Maicon Costa e também sou representante da Pastoral do Povo da Rua de Santa Catarina. É um absurdo, né, a gente ouvir tudo isso, porque o que acontece? Infelizmente, nós temos uma administração que ela pensa só em marketing, se gasta milhões em marketing e as pessoas cada vez mais necessitadas. Florianópolis hoje tem mais de 500 mil habitantes e 20% dessa população está abaixo da linha da pobreza. Pessoas em situação de rua, em Florianópolis, nós temos mais de 500. Né? E não se pensa em política pública para isso, não se pensa em fazer nada. Se criaram o abrigo emergencial, que virou um depósito de pessoas, insalubre, sem qualidade nenhuma. Eu falo isso de conhecimento de causa. Eu já estive em situação de rua por 1 ano e 8 meses. Fui militante do Movimento Nacional da População de Rua de Florianópolis por 5 anos e faz 3 anos que eu estou na Pastoral do Povo da Rua. E nós temos o Conselho Tutelar, infelizmente, ele é podado de trabalhar.
Além dele não ter equipamento, ele não tem recurso nenhum. E realmente as pessoas estão adoecendo. Mas não é só do Conselho, de todas as equipes, tanto CRAS, Centropop. Centropop é um absurdo. Tem duas psicólogas. Uma está licença maternidade e a outra é coordenadora do espaço. Se paga 30 mil reais de aluguel de um prédio que atende 3 pessoas por dia. Isso é um absurdo. Então, isso precisa ser revisto. E, realmente, a atual administração ela aproveitou a pandemia para fazer festa com dinheiro que era para estar salvando vidas, que era para estar salvando pessoas. Então, nós precisamos... Hoje, nós temos famílias morando nas ruas. Tem mãe escondida, porque senão o seu filho é tirado. Né? Nós mesmos da pastoral, nós acolhemos 5 mães, 5 mulheres que a gente tirou em situação de rua, que tinham sua casa, mas devido todo esse desgoverno que a gente tem, infelizmente eles estão em situação de rua e não tem acolhimento nenhum, é só vontade. E quem paga por isso é quem está na ponta, quem dá a cara para bater, a conselheira tutelar que vem e dá... E sobra para ela, enquanto uns está só gastando o nosso dinheiro. Então, vereadora, parabéns, tá, por ter essa coragem de trazer essa pauta que é de suma importância, porque, primeiro, para nós termos uma cidade de qualidade, nós temos que pensar nas pessoas. Se a gente pensar nas pessoas, se nós salvarmos as pessoas, cuidar das pessoas, nós vamos ter uma cidade de qualidade. Muito obrigado. Muito obrigada também pela contribuição muito importante, né, de relato próprio, de vivência e de experiência que trouxe. E aí a gente consegue fazer um encaixezinho, já vou passar para a Tânia, em relação ao que estava sendo falado do Conselho Tutelar, né, que a gente viu o caso da Andriele, por exemplo, que foi o ícone dessa situação, que tem que ter esse olhar humanizado e pensar de forma intersetorial, porque o Conselho Tutelar ele busca garantir o direito das crianças e adolescentes, mas se não tem para onde encaminhar, se não tem apoio, não tem política pública municipal que dê respaldo, que dialogue, a gente já identificou, inclusive, que não tem esse diálogo entre os equipamentos de saúde e assistência social, então fica a desejar. Então, esse foi um ícone, inclusive, saiu até como encaminhamento. Eu tenho até que ver se a Comissão da Mulher, a gente anotar, né, para a gente rever a questão de fazer uma audiência pública sobre a atuação do Conselho Tutelar no município de Florianópolis na defesa da política da criança e adolescente, que dialoga com a questão das pessoas em situação de rua, porque a mulher, quando engravida e está em situação de rua, ela já está condenada a perder o seu filho, ela não tem abrigo, não tem política pública, não tem reinserção, não tem, né, retomada econômica, retomada de dignidade de vida mesmo, não tem nenhum planejamento nesse sentido, e aí a pessoa está condenada a perder sua criança e continuar naquela situação, porque não tem... A gente precisa pensar uma cidade para todo mundo, não apenas para um grupo pequeno de pessoas, e aí a gente higieniza, limpa a cidade, tirando as pessoas daqui. Não é assim, a gente precisa realmente de política pública, precisa da ação do Estado, né, nesse momento. Então, só para a gente pegar esse gancho e, de repente, como a frente parlamentar, encaminhar isso, né, de fazer acontecer essa reunião de audiência pública que o Conselho Tutelar pediu para ver essas questões, né, porque a gente já sabe que, eu não vou entrar aqui em tudo, mas a gente recebeu praticamente um dossiê de denúncias em relação à estrutura, em relação ao sistema, em relação a muita coisa que está aquém, e a gente sabe que é política prioritária prevista no Estado, então vamos encaminhar a questão da audiência pública, né? E também aqui a gente já está fazendo esse leque com a necessidade de audiência pública em relação às pessoas em situação de rua, especificamente às mulheres. Inclusive, o Movimento Nacional de População de Rua procurou mandata pedindo para que a questão da casa-abrigo, a questão das mulheres fosse, sim, o foco, né, em relação à política, para que a gente possa ter algum foco, já que é tão complexo. Desculpa, Tânia, vou passar a palavra, tá? E quem quiser se inscrevendo, pode se inscrevendo aqui e também online. Tá precisando tirar ali e ligar o microfone, Tânia. A gente não está te ouvindo. Não dá para ouvir, Tânia. Ah, não, acho que ela já abriu o microfone, né? Não, mas não está com áudio. Vê se ela não está com fone de ouvido. Está sem áudio. Está usando fone de ouvido? Não está, né?
Tânia, às vezes... Eu vou tirar ela, vou botar ela na sala de espera e vou Tá. botar de novo, pedir para ela esperar um pouquinho. Tá, a Tânia, a gente vai de repente, seria legal tu sair e voltar para cá no link, né? Eu vou tirar ela e vou botar de volta. Tá. Só ela esperar. Tá, só aguarde então que a gente já está mexendo aqui, tá? Bom. Ah, voltou. Voltou, Tânia. Voltou? Sim. Sim, estamos ouvindo agora. Está me ouvindo? Sim. Tá, boa tarde a todos. Eu só queria deixar registrado, até porque para vocês saberem um pouquinho da realidade que a gente está vivendo aqui no nosso bairro. Meu nome é Tânia Teixeira, moradora do bairro Monte Verde. Hoje eu faço parte também do Conselho Local de Saúde aqui do Saco Grande, tá? E a gente faz parte também de um grupo de pessoas que, quando começou a pandemia, a gente se juntou, moradores do bairro, para ajudar com cesta básica para aquelas pessoas que estavam passando por aqueles problemas no começo da pandemia. Só que a gente não consegue parar, né, de fazer esse trabalho social, não que a gente queira, mas é porque realmente o CRAS não faz o seu papel, né? E hoje o próprio serviço social do posto, quando ele recebe uma demanda de pessoas com problema de saúde, depressão, causada pela falta de alimento para dar para o filho, e aquela situação toda que abala, né, a mãe, o pai, ou a pessoa que já está com problema de saúde, ela não consegue assistência de cesta básica de alimentos com o CRAS. O CRAS não funciona no nosso bairro aqui, eu acredito que na cidade toda. Então, eles acabam pedindo a nossa ajuda, aí nós que atendemos essas famílias, a gente tem todas elas catalogadas, e a gente faz esse trabalho de atender, porque o CRAS realmente ele não faz esse papel, principalmente no nosso bairro, mas pelo que está se falando, acho que é geral, né? Não é só aqui. Então, eu só queria deixar registrado, porque a gente está vivenciando isso, né? E não que a gente não queira mais ajudar, mas é que o papel do próprio Estado tinha que fazer isso, né? Pelo menos temporariamente, até as pessoas se reerguer. É nós que estamos fazendo isso. Então, eu só queria deixar registrado aqui, tá? Muito obrigada, Tânia. É muito importante, né, para que a gente consiga ter uma maior dimensão, né, para além dos papéis, o que acontece na realidade, né? Então, muito obrigada por reforçar. Eu acho que é bem importante, né, também trazer aqui que a gente encaminhou em relação ao SUAS pedido de informações sobre os contratos não tipificados. A gente teve o retorno. Então, assim, a gente pode tirar também como encaminhamento esse grupo que está participando da frente parlamentar, que está aqui, que aderiu, e que outras pessoas que também que já participaram e não estão hoje, mas estão dentro, que a gente possa ir compartilhando com vocês, né, essas informações, esses retornos, essas respostas, já que a gente busca tanto por transparência, que a gente precisa, né, poder socializar o máximo possível as informações para que todo mundo tenha acesso e conhecimento dos seus direitos, o que a prefeitura está fazendo. Então, dizer que a gente recebeu um retorno em relação aos contratos não tipificados do SUAS e também sobre o censo da assistência social, vinculado ali à apresentação da Conferência Municipal da Assistência Social. A gente recebeu na íntegra, né, a apresentação, então é bem importante, que ajuda a gente também a ter uma visão melhor sobre os benefícios que foram pagos no ano passado, qual é a previsão para esse ano. Aí, com essa fala, gente, eu já vou abrir, então, aqui um outro ponto importante da frente parlamentar, que é em relação ao orçamento. E aí eu deixo aqui quem quiser se inscrevendo, né, tanto aqui online, aqui também presencialmente, mas já para trazer a abertura desse ponto, dizer que a gente recebeu, então, a lei orgânica, a lei orçamentária para o ano que vem, para 2022, e tem um GT, né, de orçamento que fez um levantamento. Eu acho que não sei se tem algum representante aqui hoje, gostaria de falar, mas eu posso apresentar que, dentro da política, né, dentro da ação governamental da assistência social, o orçamento é de R$ 77.747.866. Eu já falei antes, mas eu reitero, né, que encaminhado à audiência pública, encaminhado também para os vereadores e vereadoras que têm como função fiscalizar de uma forma totalmente assim, não de fácil manejo, não aberto, não é uma planilha editável, não facilita nem um pouco o nosso trabalho,
mas a gente, sim, abre, digita, faz o que é preciso para que a gente possa ter noção. E, dentro desses 77 milhões, né, está previsto para a Secretaria Municipal da Assistência Social, como verba própria, 48.824.000. No Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que a Eleonora tinha falado anteriormente, 2.881.000, então isso faz parte do FIA, mesmo do fundo, que é captado pelas organizações da sociedade civil, isso é o saldo remanescente. O Fundo Municipal da Assistência Social, de R$ 24.241.325. O Fundo Municipal do Idoso, R$ 324.476, que é previsto na lei. E a Fundação Rede Somar Floripa, com R$ 1.476.211. Ou seja, tem quase 1,5 milhão aí, uma fundação para organizar os voluntários, né? Então, chama muita atenção que, dentro da ação do governo, a gente tenha 77 milhões dividido dessa forma, né? Então, trazendo aqui já os fundos constituídos por lei municipal, por federal e seguindo o regramento, mas também com essa novidade da Fundação Somar Floripa ter integrado como fundação a partir da reforma administrativa da Prefeitura esse ano, né, que passou no pacotaço em janeiro. Então, eu queria abrir, assim, se alguém gosta, né, se alguém quiser fazer uma fala em relação ao orçamento, mas já dizer que nos chamou a atenção, primeiro, que na função 08, há muito tempo, vem acompanhando a luta do Fórum em Políticas Públicas, e o pessoal falava assim, era uma luta muito grande de articulação com a Câmara de Vereadores e com a Prefeitura para a retirada da função 08, a questão da tarifa social. Isso saiu, não está aqui hoje. Então, para ver como é importante, né, que a sociedade civil esteja acompanhando, esteja mobilizada, esteja atenta, né, a todos os detalhes. Então, saiu, não está, deve ter ido lá, porque tem toda na lei que a gente compartilhou, e que a gente pode compartilhar quem não tiver acesso, tá? É só a gente vai agora tem um grupo, né? E facilita também nesse grupo a partir dessa reunião. A gente compartilha, então lá tem detalhadamente a Secretaria de Mobilidade Urbana, então deve estar lá. Mas na função 08 chamou a atenção a questão do programa Felicidade. A gente, dentro do GT, né, entendeu a necessidade de esclarecimento, uma vez que os grupos de convivência para idosos em vulnerabilidades não são executados, então a gente queria entender, né, o que se trata isso dentro da função 08, da assistência social. As parcerias com organizações da sociedade civil também, que não passa pelo fundo municipal, mas não necessariamente justifica o fato de não passar pelo controle social, não passar pelo Conselho Municipal da Assistência Social, então estão ali como organizações não tipificadas pelo SUAS e têm um recurso próprio e estão ali separado dentro que deveria ser a mesma política pública de Estado. Então, também isso é algo que o GT entendeu que era importante ser esclarecido, e também já antecipando que a gente vai pedir essas informações para a Secretaria, e também tem ali, dentro da função 08, da tarifa da política da assistência social, tem a manutenção, construção e manutenção do restaurante popular, né, uma política pública que afeta a política de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente também causa estranheza estar ali dentro da tarifa 08, e sem, assim, né, sem o debate, que a gente sabe que a questão da segurança alimentar envolve muita coisa, não é só a questão do alimento em si, mas envolve saúde, envolve assistência social, moradia, envolve também as pessoas que têm restrições alimentares, né? Como vai funcionar esse restaurante popular, que é uma pressão social há muitos anos e que agora cada vez mais se agrava a necessidade realmente. A gente quer o restaurante popular, é óbvio, né, que o fórum, os assistentes sociais querem, só queriam, né, entender como que isso se encaixa dentro da função 08 da política da assistência social. Então, eu deixo aberto. Eu não sei se alguém já se inscreveu aqui para falar do orçamento ou alguma outra coisa. Quiser complementar, alguém aqui presente? O pessoal que fez o levantamento não está aqui hoje, não pôde participar. A Karine, Jairo, o Marcos. E a gente, assim, só dizer também que a coletiva Bem Viver está aqui, também com a tarefa de apresentar emendas, né? Então, é importante a gente ter em mente que tudo que a gente trata na frente parlamentar da assistência social ou qualquer outra frente parlamentar, a gente pode encaminhar como projeto de lei, a gente pode sugerir emendas, né, dentro do orçamento para o ano que vem, a gente pode sugerir comissões ampliadas, reuniões ampliadas, audiência pública, espaço na tribuna livre. Então, é importante também que a gente veja e tenha em mente
a possibilidades, né, de ações que a gente tem também enquanto Câmara de Vereadores, né, de vereadoras. Em relação a essa questão do orçamento, a gente pode fazer algum encaminhamento, não sei se alguém tem alguma coisa para falar, mas de compartilhar, fazer que isso chegue em mais pessoas, né? O Fórum de Políticas Públicas fez um esforço muito grande, né, de pedir auxílio das universidades também, da federal, da estadual, né, para que os estudantes, né, os alunos de vários cursos, né, tanto de direito, quanto da administração pública, quanto da ciência social, enfim, possam contribuir, né, nesses estudos, nessas análises, porque realmente a gente está num ano bem atípico e é muito importante, né, quanto mais a sociedade civil se articular com os estudos e pesquisas, melhor, né? Então, a gente pode tirar como assim uma sugestão de a gente compartilhar novamente, né, com quem não recebeu o projeto na íntegra, né, de orçamentário para o ano que vem, e também esses estudos que a gente já levantou. Uma das coisas que a gente já chamou a atenção aqui e volta já pegando o gancho da Somar Floripa é esse 1,5 milhão, que a gente olha no orçamento aberto ali, dentro de 1,5 milhão, a maior parte é para um programa de apoio à Somar Floripa, e é 941 mil para pessoal, para usar recurso da prefeitura, para pagar mais gente para trabalhar, para organizar voluntário. Até o momento, a gente sabia que estava cumprindo um papel de doação de cestas, usando o CRAS, de forma desarticulada, e a gente lutou muito, né, já no comitê do Covid, enfim, para tentar entender essa articulação com a política, mas que era uma política que deveria estar, né, pela natureza, dentro da defesa civil, e agora não tem mais doação de cesta, então a gente gostaria, então, isso aqui também a gente quer transparência, sabe, professora Paula, assim, o que a Somar Floripa vai fazer efetivamente, né? Ela gostaria de fazer um comentário, Paula. Sim. Então, eu vou passar a palavra para a professora Paula Schomer, então, fique à vontade, professora. Obrigada. Conectando o que a gente falou antes sobre a questão de transparência em geral e mais especificamente em relação à assistência a esse período de pandemia e agora a questão orçamentária, eu lembrei também, uma que eu deixei no chat, um comentário sobre um projeto de lei que está em tramitação na Câmara, que está atualmente, até fui ver o estágio, ele está na Comissão de Tecnologia, acho que é, Ciência e Tecnologia, e foi o estágio atual é que foi pedido a manifestação da prefeitura, uma das secretarias já se manifestou, mas recomendou a manifestação de outra secretaria. Eu acho que é uma agenda importante também, porque é uma política geral de transparência e que foi concebida por uma comissão parlamentar especial pela transparência que a gente trabalhou nos anos de 2019 e 2020, que teve 5 vereadores e também universidade, nós aqui da UDESC participamos, organizações da sociedade civil, órgãos de controle, então foi um projeto construído a várias mãos, também olhando para um diagnóstico que a gente fez de onde estavam as lacunas de transparência, tanto na Câmara como na Prefeitura, e olhando também para experiências em outras cidades, etc., lugares que já estão mais avançados nessa temática. Então, acho que é um ponto, um encaminhamento possível também da gente se articular com a tramitação, porque está sugerido aí a manifestação da Prefeitura e depois a realização de uma audiência pública sobre o projeto. E também há uma interface ali no projeto entre transparência de dados, serviços, transparência em serviços e tudo que a gente está falando aqui de acesso, critérios, recursos em serviços públicos e também a relação com os mecanismos de controle social e participação, que também fazem parte quando a gente pensa em uma política de transparência, né? Quer dizer, não é só a transparência dos dados, das informações, mas é os mecanismos de participação e controle social. Então, esse é algo que já está aí construído e que a gente pode se articular na Câmara. E a outra questão mais específica sobre orçamento é porque também a Câmara de Florianópolis tem uma iniciativa interessante, inovadora, que foi a do orçamento legislativo participativo, também na legislatura passada, que 5 vereadores reuniram ali os seus recursos das emendas impositivas, do orçamento impositivo, e fizeram um processo participativo em 2 territórios, no sul da ilha e no Maciço Morro da Cruz, mais voltado para a questão de obras de infraestrutura, mas nada impede também que a gente pense formas, né, de orçamento participativo via Câmara de Vereadores, nas emendas, mas não só nas emendas parlamentares, né, nas emendas, mas também no processo regular.
e que me parece que, eu não sei como é que está atualmente, né, se essa ideia do orçamento legislativo participativo vai ser ou não retomada pela atual composição da Câmara, mas que me parece uma ideia interessante, que é algo que, enfim, no caso do OLP, 5 vereadores aderiram, e já foi bem interessante. Então, acho que, quem sabe, a gente pode pensar, né, se já está sendo pensada, retomar isso pelos atuais mandatos, mas também pensar que formas a gente poderia propor nessa área específica de assistência, de conectar os orçamentos, né, o orçamento como um todo, mas também as emendas parlamentares, e fazer propostas de que as emendas para o orçamento do ano que vem sejam feitas de forma mais transparente, que a gente possa ter canais de debate, enfim, seja nesse âmbito aqui ou outros lugares, porque é algo que já se mostrou que é possível inovar por aí, mas que para ter adesão, para isso ser realmente algo contínuo, que a gente passa a ser uma regra, né, de que as coisas são debatidas, os critérios são claros, acho que a gente tem que propor e experimentar e pressionar. Talvez nem todos os vereadores vão aderir, mas se uma parte aderir, já é alguma coisa, para ter esses espaços, né, de discussão dos dados e das decisões sobre os recursos da assistência. Então, são iniciativas que a Câmara já tem. E só para dizer, né, a Cíntia falou dos estudos, tem uma orientanda minha aqui da UDESC, a Bárbara, que está estudando a experiência do orçamento legislativo participativo. Ela vai apresentar o trabalho em dezembro, depois eu posso mandar ali no grupo o convite, porque acho que é bacana, porque quando a gente apresenta, fala dessa iniciativa em outros municípios, outros fóruns, as pessoas ficam, nossa, que legal. Então, é uma coisa que tem um potencial enorme e que a gente pode dar seguimento, né? Não ficar só como uma iniciativa que teve início, meio e fim e acabou. Não, que a gente continue batalhando para aumentar a transparência e a participação no orçamento. E a própria Câmara aqui tem uma experiência interessante, né? Então, talvez retomá-la e ampliá-la. Mais uma sugestão. Certo, professora, muito obrigada, né, pelas sugestões. Eu já vou passar depois a palavra para a co-vereadora Lívia, que está por dentro dessa questão, né, dessa articulação desse ano em relação ao orçamento. Mas antes eu vou passar para a Tânia, que tinha levantado a mão. Tinha se inscrito, pode ser. Está ouvindo? Sim. Ouvindo? Sim. Não, é só vereadora, só para, como você falando ali da Somar, e é o que todo mundo quer saber, onde é que estão esses alimentos, porque no nosso bairro aqui não chegou. É como eu falei, a nossa realidade. Se a gente não se juntar aqui e dar do nosso, não chegou. E eu sei porque eu participei de algumas arrecadações como voluntária lá na vacina, e eu sei que foi muito arrecadado. E onde é que está isso? Onde é que está? Porque aqui no norte da ilha não chegou. Obrigada, Tânia. É importante reforçar essa pergunta. Aí eu vou passar a palavra para a Eleonora, que fala antes da... Tá, eu vou passar primeiro para a Eleonora, em seguida daí a gente já passa para a co-vereadora Lívia. Eu vou falar bem rapidinho. A intenção não é polemizar, mas eu acho que é importante a gente colocar como resultado da história que a política de assistência social trata de direito, né? Eu acho que nós temos uma grande sorte de vivermos num país onde nós temos um povo extremamente solidário, extremamente empático em vários aspectos. No entanto, quando a gente fala de política de assistência social, a gente fala de direito. O espaço da caridade e da solidariedade está no espaço da caridade e da solidariedade. Ele não tem que entrar no espaço da política de direitos, e isso é que importa. Nós temos que fazer essa defesa intransigente. E aí, vocês me perdoem, quando você faz essa defesa, não existe lugar para Somar Floripa. Porque ninguém está solicitando caridade. Eu me preocupa e eu fico impressionada realmente com a fala da dona Tânia. Eu acho incrível, né? Olha que coisa linda uma pessoa se doar desse jeito, numa lógica de solidariedade, e dizer, nossa, nós fizemos isso tudo e aqui nada chegou. Mas a gente via na televisão, nossa, quantas toneladas de alimento que foi arrecadado. Mas
Entregue de que modo e para quem, gente? Se existe hoje uma política que determina e que avalia quem que precisa receber esse alimento ou não. Olha o risco que se corre em você beneficiar quem é adequado que se beneficie. Nós não temos que beneficiar quem é adequado de ser beneficiado, mas quem realmente necessita ser beneficiado com o direito. E aí nós temos que entender que defesa intransigente de política de assistência social não tem espaço para primeiro-danismo travestido de fundação. Não tem espaço para doação como se fosse solidariedade. Porque nós não estamos tratando de solidariedade, nós estamos falando de direito. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Obrigada. É muito importante, Leonora. Obrigada mesmo por trazer essa reflexão, que é a base, né, do que a gente está falando aqui na Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Então, vou passar a palavra para a co-vereadora Lívia. Boa tarde a todas, a todos. Eu vou falar rapidamente para responder o questionamento que foi trazido sobre o orçamento legislativo participativo. Enquanto bancada do PSOL, a gente fez um estudo, né? Primeiro, um levantamento do cumprimento, da efetivação das emendas impositivas aprovadas via OLP, e a gente constatou que, infelizmente, essas emendas não foram cumpridas, somente foram cumpridas numa parte da cidade, com intensiva apropriação disso pelo prefeito, mas isso não é o motivo de ter desmotivado. A gente não abriu o OLP esse ano em função da pandemia e as dificuldades que estavam impostas no momento do planejamento, mas a gente tem feito um estudo legislativo para garantia da efetivação dessas emendas e do processo do orçamento legislativo participativo, de modo que a gente possa ampliar a participação, não somente por uma participação dos parlamentares voluntários, mas uma participação em forma de lei. E aí a primeira medida que a gente tomou nesse sentido foi encaminhada via Escola do Legislativo, em conjunto, inclusive, com a Bárbara, tua orientanda, que nós criamos um grupo de estudo de como viabilizar, né, o orçamento participativo a partir de agora, e a gente constatou, já tinha a demanda do fórum, inclusive, que a Cíntia sempre traz, de uma formação em relação ao orçamento, e aí encaminhamos para a Escola do Legislativo um primeiro seminário, que a nossa proposta é que ele seja realizado ainda no mês de novembro deste ano, sobre orçamento e emendas impositivas, que é a matéria relativa ao OLP, e no ano que vem, mais seminários voltados para a compreensão e análise das leis orçamentárias, tanto da lei orçamentária anual, quanto da lei de diretrizes orçamentárias, e também no longo prazo do plano plurianual. Então, nesse momento, a questão do OLP está sendo encaminhada dessa maneira, tá? Pela bancada do PSOL, né? Obrigada. Obrigada, Lívia. É bem importante, né, a gente sempre ressaltar que as emendas impositivas também elas precisam ser aprovadas pelo prefeito, né? Então, quem realmente manda no orçamento é o executivo. O legislativo tem como fazer a articulação, mas é bem importante lembrar disso, né? Que bom que a gente possa realmente fazer esse seminário nesse mês de novembro, muito importante. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Gabriel Amado, que se inscreveu aqui, no Movimento Pop Rua. Olá. Beleza, pessoal? Então, sou do Movimento Pop Rua também, faço parte da Rede com a Rua e estou no projeto Defensoria com a Rua também, na Defensoria Pública Estadual. Queria trazer algumas reflexões e concordâncias também com algumas falas que foram colocadas aí, com essa preocupação, né, com essa lógica de primeiro damismo mesmo, né, que vem se tornando aí assistência social aí de Florianópolis, e principalmente numa política assistencialista, né, quando não se tem políticas que já deveriam estar sendo implementadas, como o restaurante popular,
né, as políticas de habitação que não existem para a população de rua, política de trabalho e renda. Então, a população de rua está cansada só de receber um prato de comida e um cobertor, né? A fome mesmo é de muito mais direitos. E colocando todo mundo ali para dentro, né, da passarela, né, com uma instituição evangélica, enfim, que tem todo um outro norte, né, de cuidado voltado à caridade, as políticas públicas vão sendo engolidas, né? Eu gostaria de trazer uma preocupação aqui, que foi um dos que nos colocamos enquanto comitê de acompanhamento e monitoramento das políticas da população em situação de rua, né? A gente se colocou contrária, né, o resgate social assumir a abordagem social do município, né? Porque o que aconteceu, ele nasceu como um projeto, né, para ser um complemento de rede, para vir algo para agregar, como uma política de governo, porque não era nenhuma política pública. Mas ao longo dessa trajetória, através de uma decisão de gabinete, não passado por nenhum conselho, não passado por nenhuma discussão participativa com a sociedade, muito menos com a população em situação de rua, foi extinta a abordagem social estatutária municipal, né, onde tinham profissionais atuando ali. A gente se pergunta, porque daqui a pouco cai o governo Jean, como é que fica a abordagem social do município se esse projeto está vinculado, né, com um projeto de governo, né? Não está vinculado, ele se tornou uma política pública, né? Hoje está o Instituto Arco-Íris, mas daqui a pouco sai o Instituto Arco-Íris, provavelmente quem vai assumir vai ser a NURREV também. Então nós vamos ter as políticas públicas, né, e as políticas de governo atreladas às instituições evangélicas, está se tornando, né, um campo eleitoral ali, né, do Jean, né, onde tem os pastores, tudo ali tomando conta disso aí. Então, é uma preocupação que eu trago, né, porque o resgate social ele foi criado para ser complemento, mas no momento que ele simplesmente extingue uma política pública, não aumenta efetivo de trabalhadores, não tem uma capacitação, não tem nada, simplesmente joga, né, mais demanda para adoecer mais trabalhadores, né, tirando uma equipe, né, nós estamos num período que não dá para a gente tirar direitos, como é que a gente vai recuperar depois, né? Então, gostaria de trazer essa preocupação daquilo que realmente está virando uma política assistencialista, né, com modelos higienistas aí, porque nós temos uma DOA no município de Florianópolis que trabalha com a assistência social, onde aparece com a CONCAP, recolhe os pertences da população de rua, recolhe, é muito bonito falar porque é roubo, é furto mesmo que se chama, porque pega aqueles pertences, porque uma mochila que está junto com a população de rua, aquilo ali é minha mochila, é minha vida. Ali tem medicamentos, ali tem documentação. No momento que a CONCAP recolhe uma mochila daquela, o sujeito fica mais de um mês para conseguir uma documentação. Documentação, como é que tu vai conseguir um emprego sem a documentação? Então, hoje, a gente está socando a galera dentro lá da passarela com muitas fotos, com muita mídia, e depois, se ninguém consegue um emprego ali, a culpa é do próprio usuário, né? Como se tivesse políticas de inserção na sociedade. Hoje, quem faz um trabalho bem bacana é a própria Rede com a Rua, onde a gente tem um projeto de transição da saída da situação de rua, onde a gente acompanha diversas pessoas que estão nessa transição. Então, hoje, o Estado, o município não dá, né, esse apoio, esse suporte de direito, né? Mas dá um depósito de um monte de pessoas, onde fica tirando fotinho o dia todo, parece que aquilo ali está maravilhoso, né? E saindo de uma lógica de política pública, mas sim assistencialismo, é bem isso que vocês falaram, do primeiro danismo, né? Então, só essas colocações, há uma preocupação muito forte, sim, do movimento da população de rua, que já vem se posicionando, né? Tanto o movimento se posicionou, quanto o comitê já se posicionou contrária à extinção, né, da abordagem social do município que aconteceu esse ano. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gabriel, né, por trazer aí a pauta do movimento, super importante, né? Obrigada pelo todo o resgate, a gente está anotando aqui na relatoria. Eu queria passar agora a palavra para a Ana Paula, mas rapidinho, eu só queria fazer um comentário que a Eleonora, que está aqui presente, fez enquanto o Gabriel falava, que em relação à questão do Conselho Municipal da Assistência Social,
ter emitido, né, a gente checar isso, né, de já ter emitido, inclusive, uma resolução que trata do impeditivo de atendimento da abordagem social ser terceirizada, como o Gabriel trouxe aqui, que é o centro também da política, né, do Pop Rua, e quem sabe a gente pode estar solicitando essa informação. A gente sabe que a abordagem social é tipificada pela ciência social e o resgate social não, é terceirização. Então, a gente pode tirar aqui como encaminhamento dessa frente parlamentar, a gente solicitar informação resgatando, né, essa resolução que já foi emitida pelo Conselho do Controle Social. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ana Paula. Oi, boa tarde, todos me ouvem bem? Sim, bem-vinda, Ana Paula. Boa tarde, meu nome é Ana Paula Jorge Cirino, eu sou conselheira municipal de assistência social de Florianópolis, do segmento das entidades. Eu queria fazer justamente um adendo a essa fala final sua. Hoje a gente teve um grande debate numa das plenárias do Conselho sobre essa terceirização, né, do atendimento aos moradores de situação de rua, né, e justamente o debate foi esse, que não há de se falar em terceirizar, né, de forma completa, como eles estão pretendendo, né, o atendimento do Centro Pop, o atendimento para as pessoas que vivem em situação de rua. A gente sempre colocou que existe uma previsão na política de assistência de você buscar na rede privada do SUAS uma suplementação do atendimento, né, na rede privada do SUAS, não da filantropia, não de outro tipo de entidade que a gente não consegue ter o devido controle. Então, quem pode participar das plenárias do Conselho, que ela, né, é aberta a todos, percebe um grande embate, né, entre os representantes conselheiros governamentais e os não governamentais, justamente porque a gente tem esse entendimento, né, da filantropia, do primeiro-danismo, que está virando a nossa política de assistência. E foi colocado, Cíntia, justamente isso, né, foi feita uma deliberação de plenária, onde a gente coloca deste impedimento, que não pode se totalmente prestar um serviço, né, e o que a gente coloca, que a gente já falou várias vezes, tanto no Fórum de Políticas Públicas, que a gente já vem nessa caminhada há muito tempo, né, como a gente já falou nas plenárias do Conselho, que o que a gente precisa é da recomposição dos funcionários da assistência social, né, a gente falou que a gente entende do decreto federal, que é do impedimento de chamamento do concurso público, mas a gente está falando só de recomposição, de pessoas que saíram por apostadoria, pedidos de demissões, né, de exonerações, quer dizer, e outras situações. Então, a gente precisa fazer essa recomposição. Agora, você extinguir um serviço, né, que ele era administrado pela política municipal, alegando que não tem funcionários, quando você precisa fazer essa recomposição, né, e você tem um número de funcionários, você tem um levantamento já realizado, que esse levantamento foi realizado tanto pelo Conselho de Assistência, né, com os conselheiros que representam, né, a Comissão de Políticas Públicas, como de outros atores, tanto do Fórum, a gente tem feito esses levantamentos, então a gente sabe exatamente hoje quanto a política de assistência precisa da recomposição. A gente está falando para agora, né, não para o futuro, quando a pandemia acabar e o decreto permitir que a gente faça o chamamento do último concurso público, que tem um grande número de pessoas aprovadas, né, então é isso, nessa pauta dessa questão é essa, assim, já existe sim, houve um grande debate no Conselho de Assistência relacionado a isso. Outra coisa que a gente trouxe, que eu queria fazer um comentário, foi também da discussão da questão da segurança alimentar, né, do grande valor que tanto com a mobilidade urbana quanto a política da questão da alimentação, né, ela tira da política de assistência. E outra coisa que a gente fala, que quando a gente trouxe a cesta básica, a gente não permite ao usuário o direito de escolher o que ele quer comer, né? Então, a gente estava num avanço de ter um cartão para que o usuário possa fazer a compra, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cartão que ele não consegue usar direito, que a recarga não vem no tempo certo, né? E a gente entende que essa responsabilidade não deve ser jogada nas costas dos técnicos dos CRAS, né? Porque são profissionais que estão sofrendo, que trabalham com uma grande carga de trabalho, né? E que já trouxeram cartas públicas abertas ao Conselho de Assistência, colocando a sua situação de trabalho. Então, a gente também se compadece, a palavra não seria essa, mas a gente está junto deles, né? Eu digo os conselheiros que entendem, né, essa situação que eles estão vivendo. E eles realmente precisam, assim, eu
não quanto conselheira de assistência, mas quanto assistente social de uma entidade de Florianópolis, eu tenho uma grande parceria com vários técnicos, vários CRAs, e, né, eles fazem, na medida do que eles podem, eles fazem um grande trabalho, mas poderiam fazer um trabalho muito melhor, né? Muito mais qualidade, né? Com muito mais impacto. Tem CRAs que não conseguem executar mais os seus serviços de convivência por falta de técnicos, e a gente sabe que o PAIF, né, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, se ele existir com todo o seu protagonismo, o Conselho Tutelar não vai ter tanta demanda, porque uma família fortalecida, um território fortalecido, é menos violação de direito que se acontece, né? E estou falando das violações intrafamiliares, né? As violações institucionais é o que a gente está tentando diminuir aqui, né? Que diminua, porque a gente sabe que a falta de escola, que a falta de trabalho, que a falta de perspectiva também traz outras violações, que não é só a violação intrafamiliar que o Conselho atua, né? E a gente também, Cíntia, sabe da situação dos conselhos tutelares, assim, quem me conhece sabe que, assim como o Luiz, eu fui conselheira tutelar durante muitos anos, né? 6 anos, e é muito triste saber que as coisas mudaram e mudaram para pior. O que já era ruim ficou pior ainda, né? Então, é um cenário avassalador. E a gente fica muito contente de saber que a gente agora na Câmara tem esse espaço legítimo, porque realmente não se tinha antes, né? E que a gente possa fortalecer e publicizar, para a gente não ficar só entre nós, né? Como a gente falou no Fórum de Políticas Públicas, vamos trazer a público, vamos fazer a coisa ficar profissional mesmo, né? Buscar novos parceiros, juntar forças, porque vocês vão perceber que até o próprio Conselho de Assistência vem enfrentando dificuldades para a composição do seu quadro de conselheiros, né? Tem conselheiros que saem, não tem outros para substituir, então ficam com comissões sem conseguir se reunir por falta de quórum, então uma série de coisas que vem acontecendo. Então é isso, assim, a gente, quando faz uma fala, a gente nunca consegue fazer uma fala para trazer um alento. Infelizmente, a gente traz uma fala para trazer mais angústia. Mas a gente, acho que é nesse momento que a gente traz os indicativos que a gente precisa, né, avançar, né, e os indicativos que a gente precisa verificar, o que vocês estão fazendo, né? Acho muito importante. A dificuldade de acesso à informação é algo bem sério também, né? Então, acho que quando a gente tem acesso à informação, a gente tem um poder na mão, né? Porque daí você joga para onde for preciso, para a mídia, para a Câmara, né? Joga para a opinião pública. Mas é isso, Cíntia, a gente me coloca à disposição, né? O Conselho, eu sei que tem outros colegas conselheiros assistindo também. E só para dizer que a gente está aqui com vocês também. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu estava aqui olhando para todos esses rostinhos que estão aqui online, né, e também presencial, né? E mais uma vez eu quero agradecer muito a presença de vocês, porque são pessoas que eu já construo há muitos anos aqui. A gente vem debatendo as políticas da ciência social, criança e adolescente, defesa dos conselhos de direito há muitos anos. Então, para mim é uma grande satisfação, né? A gente está aqui, né, se fortalecendo apesar de tudo, né? A gente sabe, né? A Ana Paula estava fazendo uma fala, foi passando um filme na cabeça, né? Desde 2016, 2017, que a gente vem enfrentando uma série de desmontes a nível nacional e que recai aqui também no município, né? Que esses novos, né, governantes que vieram assim determinados para acabar com a participação e controle social, trazendo disputa da sociedade civil, organizando outras associações, fazendo como a gente fazia, mas para trazer novamente para um grupo pequeno, privilegiado, o debate, né? Então, tudo que teve de avanço em relação à participação, ao avanço na democracia, a gente vê hoje sendo cooptado, né? Sendo assim, muito cirurgicamente assim, atacado, como a gente viu no ano 2018. A primeira coisa da ação do governo Bolsonaro foi acabar com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E aqui em Florianópolis não foi diferente desde 2017. A gente vem acompanhando, lutando pelo fórum, para que os conselhos de direitos todos não fossem por água abaixo, gente. A gente lutou muito o ano inteiro de 2017 para que isso não acontecesse. Então, vendo aqui falar, eu quero realmente assim registrar a minha admiração, né, por vocês, né, guerreiros e guerreiras ali, né, que realmente ainda conseguem, né, colocar essa dedicação na defesa das políticas de direito, né, que a gente sabe e a gente acompanhou no fórum muitas das organizações das pessoas que há anos, né, vêm lutando, se entristecendo, trazendo uma carga mental e emocional muito forte, né, por ver algo que estava sendo construído com tanto afinco, né, e sendo desconstruído e destruído. Mas é isso que a gente está fazendo aqui hoje, reforçando a necessidade de a gente se organizar, de mobilizar,
trazer a visibilidade, como a Ana Paula falou, né? Porque essa reunião aqui, por exemplo, ela vai ficar gravada num canal do YouTube aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. Então, fica, né, mais um registro para quem que não pôde participar hoje, vai poder acessar a qualquer momento e vai ficando também de acúmulo para a gente se atualizando, né? Eu não sei se mais alguém se inscreveu aqui, mas o que a Ana Paula falou da questão da pauta dos concursados, a gente teve a resposta da Prefeitura de Florianópolis, da Secretaria, dizendo que não era possível chamar essas pessoas que estavam ali esperando, que estão esperando para ser chamadas, e tem uma vacância de em torno de mais de 60 cargos, se não me engano, 66, 68 vagas para ser chamado, e a resposta foi: não é possível devido ao teto de gastos. A gente sabe que isso não confere, a gente sabe que não era para ampliar o quadro de funcionário, né, de servidor público, mas sim para substituir, só para preencher. E a gente vem acompanhando, principalmente a partir da pandemia, 2020, a professora Paula é uma que estava junto com a gente, além do Fórum Políticas Públicas, outra instância, de tentar organizar minimamente essa questão da pandemia, né, e esse desmonte todo que foi propositalmente avançando, né, em cima da política de Estado, minimamente da organização do município, para trazer toda essa característica de doação de cesta, do primeiro damismo, de realmente desarticular o que era articulado antes entre os CRAS. Então, a gente fez uma luta muito grande para garantir, inclusive, um espaço que a sociedade civil pudesse também participar das decisões do município em relação às ações, né, em relação ao Covid-19. Então, só que realmente a gente precisa muito contar com a boa vontade e o olhar humanista, né, de justiça social do governo municipal. A gente precisa, né? A gente viu que, apesar de tantos avanços nas políticas públicas do Estado, né? Então, a gente fez, né? Eu fiz uma pesquisa em relação à participação do Fórum na construção da democracia. Apesar de tanto avanço, a gente vê que, quando muda a gestão, quando muda um governo municipal, federal, estadual, tudo isso pode ser destruído. Então, a importância, né, de cada vez mais a gente participar, efetivar o controle social para que isso não aconteça. A gente tem que se manter vigilante. Tá, eu tenho aqui uma inscrição da Leonilda, né? Pode falar, Leonilda. Bom, Sé. Primeiro de tudo, boa tarde a todos, né? E eu estou aqui ouvindo vocês e, assim, o coração da gente fica muito apertado quando a gente ouve tudo isso, né? Eu sou facilitadora da Pastoral da Pessoa Idosa. Hoje a Pastoral completa 17 anos, né? E eu participei da Assembleia de Fundação dessa Pastoral. Uma coisa que a gente tem muito em mente quando a gente faz o nosso trabalho, que é visitar as pessoas mais vulnerabilizadas, as pessoas idosas nas suas comunidades, é trabalhar a questão dos direitos. E a doutora Zilda sempre dizia: vamos ensinar esse pessoal a pescar. Nós sabemos que hoje em dia, né, falta anzol e falta peixe. Por isso que a gente, muitas vezes, a gente vai ver pessoas da pastoral junto com outras pastorais dentro da nossa igreja, levando alimentos e outros mantimentos, outras coisas, porque a gente vê que a necessidade é muito grande. Mas o nosso trabalho, justamente nas comunidades, é fazer valer os direitos. Por isso, da nossa importância dentro dos conselhos de direito. Eu já participei do Conselho de Assistência Social do Estado, participo do Conselho de Saúde, o estadual e o municipal, e a gente vê o quanto é importante fazer essa ligação entre a pessoa que necessita de alguma coisa e onde ela vai buscar. Agora, como eu disse para vocês, eu fico angustiada porque onde ela vai buscar isso, ela não está mais encontrando. E se encontra, muitas vezes, né, como a gente tem se manifestado, eu não estou mais dentro do Conselho de Assistência do Estado, mas estou dentro do FEPAS, né, que é das entidades, fortalecimento do Fórum das Entidades Civis. Então, a gente percebe, assim, o quanto, muitas vezes, essas doações, elas aparecem com um interesse muito grande por trás, e que desmobiliza todo esse trabalho que é feito nos CRAS, que é justamente dos benefícios, da questão dos direitos. Então, a gente está aqui com vocês, dizer que a gente continua aqui com vocês. Nós temos agora a nossa primeira assembleia da Arquidiocese de Florianópolis, nos dias 27 e 28, no Morro das Pedras, presencial. E eu quero muito que alguém, e elas estão pedindo, né, as nossas líderes que vão para as comunidades e veem toda essa questão dos direitos, da necessidade, e elas estão perguntando o que a gente faz.
A gente vai evangelizar, sim, a gente vai lá para evangelizar, mas a gente vê que a necessidade de tudo isso é muito grande. E como diz no Evangelho, não adianta dizer, não, fica bem quietinho, bem quentinho, mas se a pessoa não tem, e reza, se a pessoa não tem o que comer, não tem o que vestir, nós sabemos do grande número de pessoas que vão para a rua. Então, elas estão muito angustiadas. Eu disse para elas, lógico, que é uma reunião, uma assembleia, onde a gente trabalha a nossa espiritualidade, nosso fortalecimento que é necessário. Mas é necessário que alguém vá lá e diga, olha, no momento desses, né, o que se pode fazer, para onde encaminhar tantas pessoas que necessitam. Nós já temos, nós sabemos, né? Olha, encaminha para o CRAS. Mas eu estou vendo que agora não é só encaminhar para o CRAS. As nossas líderes precisam saber também como é que estão os CRAS. Elas precisam saber, a gente tem lutado muito pelas verbas que vêm dentro da assistência e que a gente vê sendo manipuladas para outros, né? Outros canais que não sejam aqueles que venha, nesse momento, venha fortalecer todo esse trabalho que é feito nos CRAS e nas políticas de assistência social. Então, muito mais de saber, olha, a gente faz capacitação, fazemos uma capacitação de 20 horas para uma líder começar a trabalhar na pastoral da pessoa idosa. Porque tudo aquilo que ela vê, que ela registra, o estado de como é que está aquela pessoa, depois é colocado no sistema que vai para Curitiba e lá fica. Eu vejo que é importante nossas líderes conhecerem essa realidade, que as políticas públicas não estão se efetivando, que não existe, não é só mandar a pessoa para o CRAS. Hoje em dia, nós sabemos para uma unidade de saúde. Elas têm que estar lá dentro do Conselho Local de Saúde também para saber como é que caminha. Então, dizer para vocês que eu estou nessa luta já há muito tempo, né? Eu penso que não, está na hora de me aposentar, está na hora de sair, está na hora de fazer outras coisas, mas sempre alguma coisa fica chamando. Então, esse aqui é o momento, eu acredito, não só da gente falar daquilo que a gente sente, mas também é o momento da gente tentar colocar, né, e fazer, mesmo que aconteça aquilo que nos é de direito, tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigada também pela manifestação. A Leonilda foi representando muito a luta do Fórum, né, a presença do Conselho Municipal de Idoso, né, na figura também da Elizabeth Bahia, que sempre lutou muito pela política da assistência social do Fórum e também por esse conselho, além de outras atoras aí muito importantes, atrizes dessa luta. E eu gostaria, como esse gancho aqui, a gente daqui a pouco tem que ir para mais para encaminhamentos e fechamento, mas trazer também um destaque para os conselhos de direitos, né, da importância da gente se rearticular, defender esses espaços, que são espaços importantes de participação e desse espaço tanto de tomada de conhecimento, quanto de espaço de deliberação, de levar demandas da sociedade civil, né, junto com o Estado poder tomar algumas decisões. Então, a gente recentemente viu a eleição do CONPIR não acontecendo. A gente foi lá na Secretaria da Assistência Social para tentar entender por que não foi divulgado o edital de eleição, por que simplesmente foi deixado sem resposta. Chegamos lá, soubemos que simplesmente não teve inscritos, as entidades não se inscreveram, mas a divulgação também fica muito aquém. Eu faço uma pergunta, quem está assistindo aqui hoje, está aqui online ou presencial, que olha Diário Oficial da Prefeitura de Florianópolis diariamente, gente, para saber o que tem de edital de eleição, o que não tem, o que está acontecendo, quais são os chamamentos. A gente não tem esse costume, a sociedade civil não. Então, fazer uma divulgação ali, dentro do edital, esperar que a sociedade civil vá se inscrever. Então, a gente está muito aquém. O Conselho do CONPIR, né, Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o CONDIM também. Teve gente aqui que eu conheço que fez inscrição e não teve nenhum retorno sobre isso, né? Conselho da Mulher, Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente sabe que está há muito tempo já parado. Inclusive, foram fazer uma manifestação aqui na Câmara de Vereadores sobre uma entidade que atua nessa política pública. A gente perguntou, e o Conselho de Direito? Então, se os vereadores e vereadoras acham importante essa política pública, vão fortalecer a participação. Fiz a pergunta, mas ninguém respondeu, né? Está há muitos anos parado esse conselho também. Hoje não tem não está aqui representando uma das pessoas que atua nessa política, né, que estaria também trazendo demandas para a gente. Então, é muito importante. A gente, lá a partir da participação no Fórum de Políticas Públicas, sempre tentou, o máximo possível, organizar os conselhos de direito, tanto os que são conectados na assistência social, que são vários segmentos, né, setoriais, quanto também da saúde, educação. Então, sempre foi um espaço muito importante de realização, inclusive,
reuniões específicas, né, de assembleias específicas para reunir todos os conselhos de direito, para pegar as demandas e fazer lutas. Então, acho que está mais do que na hora de a gente reativar essa articulação. E, com essa deixa, eu faço já o convite para a próxima plenária presencial, agora vai ser presencial, né, o colegiado do Fórum Políticas Públicas se reuniu e vai fazer uma convocação para o dia 23 de novembro, a partir das 8h30 da manhã, no auditório da IDES, que é aqui no centro. Então, quem não segue ainda as redes sociais do Fórum Políticas Públicas de Florianópolis, pode seguir lá, acompanhar. Também a gente vai estar divulgando pela Frente Parlamentar, né, em defesa da assistência social. Então, é uma pauta importante, né? A gente está lá presencialmente com todos os cuidados necessários, segurança, né, com álcool, com distanciamento, máscara, mas que a gente possa estar pessoalmente, novamente, se olhando e trazendo essa rearticulação de lutas, né? Inclusive, foi falado aqui dos conselhos, que a gente consiga avançar também na publicização das agendas dos conselhos, né? Que, como disse a Ana Paula, ela é aberta para a participação da população, mas como que chega nas pessoas esse convite? Não chega, né? E nós aqui também na Câmara, muitas vezes, a gente quer acessar, por exemplo, uma resolução que o Conselho fez em relação ao orçamento. A gente teve que pedir via ofício para a Prefeitura, e demora não sei quanto tempo para a gente ter um parecer, uma análise, que é super importante. Por que a gente vai fazer do zero aqui, se a gente pode contar com especialistas, né, com as pessoas que estão lá no cotidiano estudando? Então, se tivéssemos também o acesso mais facilitado, via online, né, dentro de uma plataforma que fosse... vamos lá ler o que o Conselho falou, seria muito importante, né? Inclusive, a gente sabe que o Conselho foi um que denunciou ao Ministério Público a questão da falta de chamamento de concursados, enfim, tem feito um trabalho exaustivo, mas que não aparece, né, e a gente não consegue consultar enquanto Câmara de Vereadores, enquanto sociedade civil. Outra coisa também importante de a gente ressaltar é que a gente está anotando aqui tudo o que foi falado, né? E aí eu gostaria até de perguntar se alguém tem algum encaminhamento. A gente fez alguns apontamentos, se alguém quiser trazer algum apontamento nesse momento para a gente ir encerrando antes das 6 horas, a gente conseguir fazer o fechamento. Mas eu anotei aqui a questão da necessidade de audiência pública ou comissão, reunião ampliada, né, para debater a questão da política da pessoa em situação de rua, do POP Rua. Também estamos aqui com a presença da Isabela, da Rede Com a Rua, que foi citada. Também em relação ao Conselho Tutelar, né, foi falado da política da defesa da criança e adolescente. A mandata coletiva já aprovou um requerimento de audiência pública da política da assistência social. Então, assim, se a gente realmente pegar junto, né, mobilizar e trouxer debates importantes desses estudos, que a gente trouxer realmente um olhar, né, do que tem hoje apresentado sistematicamente, a gente olhar e dizer como que deveria ser, é importante a gente marcar essa audiência pública esse ano, para que a gente possa estar chamando a atenção. Essa questão da professora Paula falou da questão do PL em relação à transparência, né, de a gente fortalecer que esse PL realmente venha à tona, a gente consiga socializar o máximo possível. Pedido de informação de orçamento, como foi colocado aqui, algumas questões, e também sobre a Somar Floripa, a gente quer saber qual é esse programa de apoio da Somar Floripa. E eu acho que é isso, né? O seminário da LP, que foi trago aqui de informação, que a gente vai estar também divulgando, e eu gostaria de alguém mais... Na verdade, a Paula perguntou se tem data para audiência. A professora Paula perguntou se tem data para audiência pública em relação à política da assistência social. É isso, né? Então, a gente está aqui para fazer isso, para trazer essa ponta. Como a gente vai ter reunião do fórum agora, dia 23, dá para a gente, de repente, puxar, mas ali a gente tem que... Eu estou olhando para a Leonora aqui, porque a Leonora é a coordenadora do Fórum Políticas Públicas, né? Mas, assim, a gente tem só 1 mês e meio de atividades aqui dentro da Câmara, então a gente tem que tomar uma decisão, né? A gente já consegue encaminhar e pedir para a Câmara reservar uma agenda no final desse mês de novembro, ou, no máximo, iniciozinho ali de dezembro. Só um pouquinho, Leonora. Então, a Leonora está sugerindo para que a gente tente uma agenda no início de dezembro, para ter tempo para mobilizar. Vocês estão de acordo? Quem está aqui? Tem alguma outra sugestão? Então, tá. Então, vamos já pedir, né, uma agenda ali para
pela assessoria técnica aqui da Casa Legislativa, para a gente agendar para início de dezembro e a gente sair daqui com esse compromisso de dialogar com nossos pares, né, com as universidades, também com colegas dos CRAS, enfim, todo mundo aí que quer vir, precisa vir contribuir com a política. Quem quiser também contribuir com os estudos dos GTs, né, são muito importantes também para a gente fazer um comparativo técnico também, né, que a gente possa trazer aqui e confrontar o que era para acontecer e o que está acontecendo. Isso é muito importante. E aí a Leonora está pedindo para a gente reforçar, né, então, a importância, mais uma vez, porque como daqui, hoje é dia 5 de novembro, até a gente tem um mês, então, para a gente não perder essa mobilização em torno dessa política, a necessidade de a gente realmente fazer uma boa audiência pública que vale, né, que a gente consiga tirar bons encaminhamentos, e aí a Prefeitura vai estar presente também, que a gente tem um compromisso daqui, dessa reunião, de a gente participar da plenária do Fórum de Políticas Públicas. A Leonora pediu para fortalecer, dia 23 de novembro, a partir das 8h30, e vai ser possível tanto presencial quanto online, como está sendo essa reunião aqui, porque a gente sabe que nem todo mundo ainda vai estar podendo estar no presencial, né? Então, a importância, tá, gente? Assim, tudo isso que foi falado, quem tiver alguma ideia, quem pensou em alguma coisa, quiser levar qualquer sugestão lá para o dia 23, quiser ajudar a mobilizar, né, chamar todo mundo, é muito importante, porque a gente realmente precisa, né, desse momento de a gente se reorganizar, mobilizar para resistir ao desmonte que a gente, em pouco tempo aqui, a gente conseguiu ver, né, com falas muito práticas da vida mesmo, não nem só das notícias, do debate político, mas da realidade que estão acontecendo. Alguém mais gostaria de fazer algum outro encaminhamento? José, né? Tá, o José gostaria de fazer uma proposta de encaminhamento aqui. Tá ligado. Então, eu gostaria de sugerir um canal mais aberto, como a vereadora colocou. Dificilmente alguém lê o Diário Oficial, né, ou acompanha. Então, se a gente pudesse, no encaminhamento, né, ter uma linha, um canal, ou se criar um próprio grupo para estar divulgando isso, porque eu acredito que vocês saibam, porque vocês estão nessa luta há muito tempo, Santa Catarina é o único estado brasileiro que não tem nenhum programa voltado para habitação, né? Agora que o governo estadual lançou um programa, mas, na verdade, ele fez uma maquete, que é de um programa que chama Moradia Primeiro para as pessoas em situação de rua, que o governo federal destinou 9.200.000 reais para alguns estados para investir em moradia para as pessoas em situação de rua. Mas esse dinheiro não veio do governo, foi de emendas parlamentares. E Santa Catarina, infelizmente, não vai receber um centavo, porque não se articula, não se trabalha na União, então nós precisamos se unir mais, tá? E 7 milhões vai ficar em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, para vocês verem que o avião pulou Santa Catarina. Então, acho que a gente precisa diminuir esse gargalo que tem, né? Sociedade civil, poder público, todos a gente tem que se unir. Então, acredito que até devido ao crescimento da pobreza, principalmente na capital, muitas pessoas não têm nem casa, quanto mais acesso à internet. Então, acho que a gente precisaria trabalhar alguma coisa dentro desse sentido para que essas informações cheguem e para mais pessoas se aderem junto com a gente. Porque é só se unindo que a gente vai conseguir. Porque a gente conhece muito bem o governo que a gente tem em todos os âmbitos hoje. Então, se a gente não se unir, a gente vai ficar rodando em círculo. Tá bom? Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, José. A equipe aqui está anotando para pegar o teu contato, para a gente incluir no grupo. Também quero registrar que quem não tem contato nosso aqui da Coletiva Bem Viver, né, pode mandar mensagem para 8419-7308, que é o contato do gabinete da Coletiva Bem Viver, tá? Aí eu vou passar a palavra para o Dani, que tem também algumas anotações aqui para passar de encaminhamento. Além dos encaminhamentos trazidos hoje, a gente recebeu no gabinete também referente às denúncias que a gente tem recebido com bastante frequência
sobre a situação da população de rua, né? Em situação de rua. Então, a gente recebeu uma denúncia sobre o atendimento à distribuição de alimentos, do café da manhã e almoço. Hoje, o contrato com a empresa que fornece o serviço é de 200 marmitas e eles estão entregando 50 extra. E a informação que nós temos é de que muitas pessoas ainda estão ficando de fora. Para isso, vai ser solicitada uma reunião dentro da Comissão da Mulher, uma reunião ampliada para tratar exclusivamente do tema da alimentação. E um segundo encaminhamento sobre o tema foi um pedido de explicações que vai ser encaminhado pela vereadora Carla Aires sobre como vai funcionar o atendimento à população de rua durante o período de carnaval, né, já que hoje é atendido lá na passarela. E, além disso, um outro encaminhamento que foi trazido aqui, que eu deixei destacado, é uma campanha para divulgação de toda a situação de desmonte da política de assistência social. Então, a gente vai trabalhar aí dentro dos grupos, dentro desses GTs de trabalho, a realização dessa campanha via redes sociais, outras iniciativas para publicizar o que está acontecendo no Brasil inteiro, mas aqui em Florianópolis. É isso. Obrigado. Obrigada, Dani. Bem importante, né, trazer aqui atualizações sobre a política Pop Rua e também essa proposta de encaminhamento é super importante, né? Comunicação, ela realmente é o que faz a diferença, é o que mobiliza, é o que torna um problema como um problema público, né? As pessoas se reconhecem a partir da comunicação, da informação. Mas alguém gostaria de trazer alguma contribuição em relação a encaminhamentos? Se sentiu contemplada? Não? Tem algo para complementar? A Isabela, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Estou aqui acompanhando a excelente reunião. Queria a câmera está desligada. Peço desculpas, não vou conseguir abrir. Eu ia até falar isso, que eu não vou conseguir, talvez, habilitar minha câmera. Vou tentar aqui, só um minutinho. Tá, tranquilo, Isabela. Aqui, acho que deu. Não, queria só dizer, né, até por conta da fala do colega aí que acabou de dizer, desculpa, eu esqueci o nome dele, em relação ao uso da passarela, gostaria de deixar registrado, da passarela no carnaval, né? A gente recebeu denúncias de que as pessoas que estão abrigadas na passarela estão recebendo a informação de que a passarela vai ser reformada e para uso no carnaval, né? Então, assim, só para a gente ter ali no nosso norte, que não é só lá no carnaval, que talvez né, isso tudo aconteça, né? Enfim, não sei como que vai ser tratado da questão, mas muito antes disso, se o espaço precisar ser reformado, etc., então qual vai ser a alternativa, né, que vai ser dada a essas pessoas que estão ali abrigadas? Eu acho que é uma questão bem importante e urgente, né, que precisa ser tratada. É isso, obrigada. Obrigada, Isabela, pela colocação. Alguém mais gostaria de pontuar algo? Alguns minutinhos. A professora Paula disse que tá bom os encaminhamentos. Então, também, eu quero aproveitar só para também divulgar que a frente... não é frente, é a plataforma do Miroski Santa Catarina também está se rearticulando para discutir a agenda da sociedade civil no âmbito estadual, tá? Então, também, quem tiver interesse de fazer parte desse debate, dessa discussão, pode mandar uma mensagem ali para o celular da coletiva Bem Viver, que a gente vai conectando todo mundo também nessa pauta. E também... Pode falar. Pode. É o seguinte, a gente falamos muito aqui a respeito dos conselhos de direito, né? Amanhã nós estaremos fazendo, às 13h30, um ato público em Itapema. Se vocês não sabem, a respeito da professora Dalila, né? Conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social de Itapema, que simplesmente foi retirada do conselho sem motivo, sem condições de se defender, e arbitrariamente ela foi retirada do conselho. Então, por tudo que ela já tem feito, pela luta que ela tem dentro da assistência,
e não só na assistência, mas também por esse motivo, né, sem justificativa, acusada de alguma coisa que realmente não procede, nós estamos fazendo esse ato público que vai reunir o pessoal do Estado inteiro, né, em defesa, assim, não só da Dalila, mas também da participação de todos os conselheiros da sociedade civil dentro dos conselhos de direito, né, principalmente de assistência. Muito obrigada, muito importante essa divulgação, aproveitar esses minutinhos também para divulgar as agendas de luta. A professora Dalila representa, né, todo esse desmonte, a gente tem que realmente resistir e apoiá-la. Alguém gostaria de fazer algum recado, algum chamado? Aproveitar? Não? Então, tá, gente. Então, não sei se alguém aqui presente gostaria de fazer alguma fala, algum encaminhamento. Estamos todos contemplados e contempladas. Então, assim, né, mais uma vez, né, agradecer. Oi? Tá, o Dani quer dar um recado aqui, só um minutinho. Eu queria, na verdade, aproveitar para divulgar o mês de novembro, né, que está sendo realizada a atividade do Novembro Negro, nessa sexta-feira, todos os sábados desse mês, às 15 horas, a gente vai ter rodas de conversa pela cidade, trazendo um pouco sobre a história, né, da população negra em Florianópolis. Nesse primeiro sábado, às 13 horas, aqui na Praça 15, em frente ao Bar Calo, Frida Kahlo, é isso, né? Na Ercílio Luz, isso. Na Ercílio Luz, em frente ao Bar da Kahlo, contando um pouco da história da população negra aqui nessa região. Às 15 horas. Às 15 horas, gente, nesse sábado. Bem importante também, né? A frente parlamentar que a gente tem também aqui da igualdade racial, organizando também, dialogando com a cidade. Então, gente, é isso, né? É sempre uma satisfação imensa encontrar, mais uma vez, né, tanto povo assim de luta, né? Todas as mulheres, né, esses companheiros aí incríveis, né, de resistência, de construção de históricas na cidade de Florianópolis, né? Então, para mim, é uma satisfação encontrá-los. Gostaríamos muito que fosse num momento muito melhor do que o que a gente está atualmente, essa conjuntura. Essa conjuntura não está fácil, né, para ninguém e tende a piorar, né? A gente sabe disso, a gente tem que olhar, como diz, a gente tem que ter o pessimismo da razão, né, e o otimismo da vontade. Então, a gente tem que ter um olhar, um olhar assim, realmente em cima do que está acontecendo na nossa realidade, para que a gente consiga articular, né, e sem nunca perder essa vontade, essa garra, né, que a gente sempre viu, né, no brilho nos olhos das pessoas, né, guerreiros e guerreiras que lutam mesmo por uma sociedade que minimamente tenha justiça social. É só isso que a gente está falando aqui, minimamente é isso, que a gente viva numa sociedade com justiça, que seja, né, que tenha inclusão para todo mundo, né, para todas, todos e todes. Coletiva Bem Viver vai estar sempre trabalhando nesse sentido, né, não só a coletiva, mas a política da ciência social, que é um dos nossos grandes centros aí de luta, né, em relação às políticas públicas da cidade de Florianópolis. Então, agradecer muito a presença de todo mundo aqui, né, dos 40 inscritos, das pessoas que estiveram presentes aqui, presencial, das que estão aqui com a gente até agora, online, das que tiveram que sair antes. E a gente segue aí comprometidas, né, com essa defesa, com esses encaminhamentos, e a gente possa, daí, como foi feito um grupo, né, dessa frente parlamentar, seguir compartilhando, socializando todas as informações que forem vindo para a gente de resposta, e que vocês também possam estar pautando, trazendo demandas, e que a gente possa se encontrar, né, não precisa demorar muito para a gente se encontrar novamente, que a gente possa se encontrar novamente com esse calor ainda, né, com tudo que foi debatido aqui no calor ainda, agora já no dia 23 de novembro, o fórum está se organizando para o ano que vem voltar às reuniões presenciais, né, com semipresencial, para que a gente possa, a gente não se perca, né, que a gente realmente consiga rearticular a sociedade civil, já que as vacinas estão aí, né, que a gente está conseguindo se vacinar e diminuir o contágio do Covid-19, com toda a segurança, claro, mas que a gente consiga seguir juntos aí na luta, na resistência, para que a gente possa avançar. Então, é isso, gente. Obrigada, mais uma vez. Contem com a gente, qualquer coisa, deixamos o contato, é só entrar em contato com a gente. Venham visitar também, né, a Coletiva Bem Viver, na Câmara Municipal de Florianópolis, no 5º andar, tomar um cafezinho, tomar uma água, é só chegar, tá? Um abraço a todo mundo.
Obrigada.